Meus queridos e minhas queridas, vamos falar agora de estabilidade estrutural, estabilidade das estruturas, mais conhecido nos editais como flambagem. Vamos falar sobre a flambagem nas estruturas, um assunto muito interessante, inclusive sobre a flambagem elástica, que é aquele estado limite último, diria assim, que o material atinge antes de atingir o seu limite de resistência. Veja, se o meu material ele resiste até 50 megapascal de tensão axial, tensão normal, será que ele pode ter problemas estruturais de estabilidade sob níveis de tensões menores do que 50 megapascal? Se ele resiste a 50, eu posso levar ele até 50? Nem sempre. Depende das condições geométricas e de vinculação externas do que o meu problema, do que a minha estrutura de fato está submetida. Então nós vamos ver casos exatamente nesta aula de hoje sobre esse assunto, a flambagem. Vejamos aqui então algumas considerações iniciais. Suponha que eu tenha uma coluna birrotulada de comprimento L submetida a uma carga P. É óbvio que, para critérios de dimensionamento, o projetista diz o seguinte: ora, tensão, se a carga estiver centrada, eu só tenho tensão axial causada por força normal. Tensão axial causada por força normal é força sobre área. Se isso for menor do que a tensão admissível, tô lindo, meu material não vai ter problemas, não vai sofrer ruptura. Opa, mas existe um outro critério. Estou falando aqui só de estado limite estado limite último, mas existe a funcionalidade, estado limite de serviço, que diz o seguinte: pô, a deformação também tem que estar dentro da limitação dada pela legislação ou pela norma. Portanto, se a deformação PL sobre A estiver dentro das especificações, ok, respeitei a tensão admissível e respeitei a deformação máxima. A coluna foi projetada, então, corretamente. Então, será por que acontece problemas desse tipo? Problemas de flambagem estrutural. Pode ocorrer que, à medida que o carregamento é aplicado, a coluna sofre flambagem. Ao invés de permanecer reta, ela simplesmente se curvará de maneira acentuada desta forma. E chegou-se a essa configuração deformada, é óbvio que a gente sempre trata de pequenas deformações, pequenos deslocamentos. Toda ilustração aqui, ela exagera, ela exacerba, exatamente para que você consiga visualizar o problema, mas veja que na prática as rupturas por flambagem elas são bem escandalosas, né? Por quê? Saímos ali de pequenas deformações, deslocamentos e já tivemos, de fato, a falha do material. Mas digamos que a gente tivesse um leve desalinhamento deste material, dessa carga. O que define se eu vou ter ruptura por flambagem ou se eu vou ter, se eu não terei ruptura e poderei, consequentemente, aumentar essa carga P? Quando eu deformo, então, sofreu uma deformaçãozinha lateral, o sistema ele vai retornar à posição inicial ou cada vez mais ele afasta dessa posição inicial? A gente entra num critério que é de estabilidade. Se eu tenho um material estável, se eu tenho uma estrutura que está em equilíbrio estável, ela pode ter deformações laterais, mas ela sempre busca a estabilidade. Se eu tenho um equilíbrio instável, qualquer perturbação, a gente consegue ver a representação gráfica disso numa imagem, ela pode estar em equilíbrio, assim como essa bola pode estar em equilíbrio, mas qualquer perturbação que seja mínima vai causar uma instabilidade generalizada e que não tem a possibilidade de quê? De retornar ao equilíbrio inicial. Dali para frente já era. É exatamente o que acontece com as nossas cargas. Quando a gente tem uma carga menor do que a carga crítica de flambagem, a gente geralmente tem ou P crítico ou PFL, tá? Que é a mesma coisa, que é uma carga crítica de flambagem, ou P crítico, porque é carga crítica, ou PFL, que é carga de flambagem. Os dois querem dizer a mesma coisa. Quando eu tenho uma carga P que é menor do que a carga crítica da estrutura, eu tenho um equilíbrio estável, que para mim é bom. Qualquer desestabilização pequena lateralmente, qualquer excentricidadezinha, uma carga lateral que eventualmente atue sobre o corpo da minha peça, da minha coluna,
eu estou estável, basta que eu descarregue e ela não vai ter ali a ruptura. Quando eu passo da carga crítica, eu tenho um equilíbrio que a gente fala de instável. Qualquer perturbação ou pequenas perturbações causam perda de estabilidade total da estrutura. Se eu estou exatamente na carga crítica, eu estou ali meio que no equilíbrio, sei lá, indiferente ali entre estável e instável. A gente vai basicamente focar as nossas forças, né? Concentrar os esforços em entender quando eu estou no equilíbrio estável, quando eu estou no equilíbrio instável. Ou seja, ao sofrer pequenas perturbações, se a minha peça, se a minha coluna volta ao estado inicial, ela está em equilíbrio estável. Se ela desencadeia uma ruptura abrupta, ela está em equilíbrio instável. E aí eu te pergunto, quanto menor a carga crítica de flambagem, melhor ou pior para a minha estrutura? Quanto menor a carga crítica de flambagem, é pior. Por quê? Quanto menor a carga crítica de flambagem, com qualquer carregamento real, eu já atingi essa carga crítica. Se com qualquer carga externa eu já atingi essa carga crítica, então já estou sofrendo, estou submetido, aí, sujeito a sofrer flambagem com cargas muito baixas. E aí o aluno que está estudando, ele fala, nossa, mas quanto menor a carga, quanto menor a tensão, melhor. Quando eu estudava lá no dimensionamento das estruturas, é bom que eu tivesse níveis de tensões baixos, que a minha estrutura estava lá tranquila, estava lá com folga, estava morrendo de rir da carga. Isso é válido no dimensionamento das estruturas. Só que quando a gente fala de flambagem, a carga crítica de flambagem é a carga que a estrutura flamba, a carga que a estrutura fica instável. Quanto menor ela for, mais fácil de atingir. E isso aí é pior, obviamente. Então, não confunda a carga que está atuando na estrutura, que claro, se for menor, a estrutura vai estar mais tranquila, com a carga crítica calculada de flambagem. Essa carga crítica calculada de flambagem, quanto menor ela for, pior. O ideal é que ela esteja lá em cima, para o material não sofrer flambagem nunca. Para eu ter que carregar muito ele, para ele sofrer esse fenômeno de instabilidade, que é a flambagem. Agora, falei dessa bendita carga crítica, mas qual é a equação que determina a carga crítica? Nosso querido Euler fez um estudo e determinou para colunas biarticuladas, olha isso que eu estou falando, hein? O estudo dele foi para colunas biarticuladas. O que isso quer dizer? Que aqui tem uma rótula, aqui tem uma rótula. Lembre-se, rótula, momento na rótula, nulo. Momento na rótula, nulo. Só para que vocês depois voltem a lembrar disso daí. Mas vamos seguir. A fórmula de Euler para colunas biarticuladas determina a menor força capaz de causar flambagem do elemento estrutural, que é a minha carga crítica, ou conhecida também como carga de flambagem. É a menor força capaz de causar flambagem. Então eu consigo aplicar na minha estrutura, em algum momento, uma carga crítica, carga crítica é a menor carga com que o material sofre flambagem. Eu consigo em algum momento aplicar uma carga superior à carga crítica? Eu consigo em algum momento chegar numa carga que ultrapassa a carga crítica de flambagem? Não, né? Porque ela vai ter flambado antes. Quando ela atingir a carga crítica de flambagem, ela flamba e daí para frente sua estrutura já entrou em colapso. Como que eu calculo? Carga crítica de flambagem ou tensão de flambagem. Posso calcular das duas formas. É a minha carga de flambagem igual π², módulo de elasticidade, inércia, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Em termos de esbeltez, o parâmetro de esbeltez, a gente já falou sobre isso, mas vai reforçar agora, depende do comprimento de flambagem e do raio de giração. A esbeltez, consequentemente, vai depender da inércia e da área da peça, já que o raio de giração é raiz de I sobre A. Então eu posso escrever e eu sugiro que decorem essas duas expressões. Tem coisa que não tem jeito, tem que decorar. Você não vai deduzir nenhuma dessas expressões, eu tenho certeza, na hora da prova. Por mais que você saiba, não dá tempo. Então, carga de flambagem, π² é I sobre L de flambagem ao quadrado, ou π² é A sobre lambda ao quadrado. Lambda é o meu parâmetro de esbeltez. O que eu consigo ver com base no que eu falei e com base nessa equação? Quanto mais esbelta é a minha peça, menor a minha carga de flambagem. Lembre-se que eu falei, quanto mais esbelto, menor a carga de flambagem. Quanto menor a carga de flambagem, é péssimo, é ruim, é muito ruim para a minha estrutura.
Então, eu tenho que ter esbeltezes pequenas, baixa esbeltez, para que minha carga de flambagem suba. Se eu tenho uma peça pouco esbelta, eu tenho uma carga de flambagem elevada, ou seja, difícil de ser atingida. Portanto, não sofre flambagem a minha peça, ou vai ser muito difícil sofrer flambagem. Voltemos a falar da primeira expressão agora. Já que o comprimento de flambagem é algo que depende das vinculações, a gente vai ver π é uma constante, módulo de velocidade é uma propriedade do material. Então, a carga de flambagem, a menor carga de flambagem, é considerada com relação à menor inércia. Então, a inércia mínima vai me dar uma carga de flambagem menor. Então, não faz sentido se eu pegar um pilar que, por exemplo, ele tenha duas dimensões, 20 por 40, digamos assim. Ele vai flambar em torno do eixo de menor inércia. Por quê? Se ele for resolver uma carga centrada, o eixo de maior inércia ele tem a sua carga de flambagem. Ele tem. Só que ela é maior do que a carga de flambagem em torno do eixo de menor inércia. E é possível eu falar assim, atingir a carga de flambagem do eixo de menor inércia. É possível falar, estrutura, não flamba não, que eu quero atingir a carga de inércia eu quero atingir a carga crítica da inércia máxima. Não é. A gente vai ver que tem mecanismo. Eu posso travar a minha estrutura para que a carga crítica de flambagem em torno do eixo de menor inércia ela não flambe, eu travo ela, e aí quando ela for flambar vai ser uma carga superior, que é em relação ao meu outro eixo de inércia. Mas o fato de travar lateralmente, naquele eixo de menor inércia, faz com que o comprimento de flambagem também mude. E aí sim, eu estou então, na verdade, travando lateralmente, eu estou aumentando a carga de flambagem em torno daquele eixo que tinha menor inércia. A gente vai ver isso na prática. Claro que transformando carga em tensão é só dividir pela área, né? Então, se eu tenho π ao quadrado é A sobre lambda ao quadrado, dividido por A, π ao quadrado é dividido por lambda ao quadrado. Então, nem precisa decorar isso daqui. Precisa, de fato, implantar na sua cabeça essa expressão. E não é só isso. A flambagem ela tem umas nuances que a gente vai tentar mencionar aqui e depois reforçar nas questões de prova, nos concursos anteriores, que são pequenos detalhes, mas para você não errar, é bom que você entenda. Um deles é a fórmula de Euler, foi desenvolvida para barras birrotuladas. Qual é a característica de barras birrotuladas? Momento nulo nas extremidades. Posso estender agora para outras vinculações, para outros vínculos de barra? Claro que eu posso. E eu estou fazendo exatamente isso. Eu vou criar, então, para utilizar a fórmula que Euler deduziu para cargas, para barras birrotuladas, para utilizar em qualquer caso, eu tenho que transformar, então, num comprimento análogo ao que foi utilizado pelo critério, ou pelo estudo, digamos assim, de Euler. Então, se Euler utilizou barras birrotuladas e a característica é que tenham momentos nulos, então outras vinculações eu pego e adoto como comprimento de flambagem o comprimento entre pontos de momentos nulos, que aí eu utilizo a equação com, de fato, parâmetros que foram estudados. E o que é isso, Venturim? Bom, este foi o meu parâmetro de referência, birrotulada, momento nulo aqui, momento nulo aqui. Numa barra engastada e livre, veja, eu tenho um momento nulo só na extremidade, no ponto de aplicação da carga. O momento é máximo na base, e aí, se eu espelhar isso para baixo, eu tenho que o comprimento, então, entre pontos de momento nulo, e aqui é um momento nulo fictício, já que aqui para baixo do engaste nem existe material, mas o comprimento de flambagem, para utilizar na equação de Euler, é 2L. Se eu tenho engastamento dos dois lados, eu tenho dois pontos de momento nulo, que estão espaçados de 0,5 L. Se eu tenho engaste e rótula, os pontos de momento nulo estão espaçados de 0,7 L, ou seja, 0,7 de L. Estes pontos onde a tensão, a linha elástica, né, ou a deformada da estrutura muda de inclinação, são chamados na matemática, né, das funções, são pontos de inflexão. Pontos de inflexão são pontos os quais a segunda derivada é nula. E lembre-se que a linha elástica
representado aqui, posso representar por y, é a segunda integral de mx dx sobre a i. Então, se a linha elástica é a segunda integral, significa que na segunda derivada da linha elástica é o meu momento. Toda vez que meu momento é zero, eu tenho um ponto de inflexão na curva da linha elástica. É isso que eu acabei de mostrar. O que elas têm em comum, então? O comprimento de flambagem está sempre entre distâncias com pontos de momento nulo, ou pontos de inflexão. Maravilha! Mas a flambagem que a gente viu é a flambagem elástica. Portanto, a gente pode definir muito bem que a fórmula de Euler foi discutida para colunas biarticuladas. Eu posso aplicar para colunas com outras vinculações, desde que eu faça o ajuste no comprimento de flambagem. E aí, se eu adoto, então, um gráfico de esbeltez vezes tensão. É o seguinte, se eu tenho uma peça muito esbelta, que está acima da esbeltez crítica, ela vai ter um problema de flambagem. Por quê? Porque a níveis de tensões muito menores, lembre-se que tensão está no eixo das ordenadas, esbeltez nas abscissas. Então, quanto maior a esbeltez, a minha peça, veja só, essa é a curva de Euler, essa parábola de Euler aí. Quanto mais esbelta a peça, mais problema ela tem a níveis de tensão muito inferiores. Veja que no extremo aqui, ó, peças que estão aqui com esbeltez muito alta, lambda altíssimo, eu tenho carga de flambagem aqui, ó, carga de flambagem baixíssima. Significa o quê? Que a partir de uma esbeltez crítica, eu tenho problemas de flambagem. Mas, se eu estou com uma esbeltez, se eu tenho uma peça pouco esbelta, essas peças curtas ou medianamente curtas, assim, medianamente esbeltas, eu poderia até dizer isso, mas o melhor seria dizer peças curtas, a carga que causa flambagem ou a tensão de flambagem seria, pela hipérbole de Euler, muito alta. E nesses casos o que acontece? Não tem mágica. Na hora que ela atingiu a tensão de escoamento, ela escoou. Então, tensões, o que limita, além da esbeltez crítica, o que limita peças mais esbeltas do que a esbeltez crítica? Limita o dimensionamento, quem limita é a flambagem. Se eu tenho peças com esbeltez menor do que a esbeltez crítica, quem vai determinar o meu dimensionamento já não vai ser a flambagem, que se fosse depender da flambagem, a carga ia chegar lá no infinito. Quem vai determinar o meu dimensionamento é exatamente o escoamento, que nesses casos aqui para peças dúcteis, né, a gente está colocando o escoamento como limite. Este diagrama tensão-deformação é o diagrama que a gente coloca, o diagrama ideal, né? Colunas ideais teriam este comportamento aí. A gente sabe que colunas reais não vão ter esta perfeição toda, né? Com base em ensaios, a gente consegue ver que existe sim uma esbeltez crítica. E aqui, ó, substituindo na expressão a esbeltez crítica, a gente substitui a tensão de escoamento na tensão de flambagem. Então aqui é só pegar a tensão de flambagem e substituir pela tensão de escoamento, e eu vou achar a esbeltez, que é a esbeltez crítica. Esqueci até de mencionar isso daqui. Então, para cima da esbeltez crítica, problema de flambagem. Para baixo da esbeltez crítica, problema de escoamento. Se eu quiser aproveitar o meu material ao máximo, né, eu vou aqui, né? Eu levo ele até o escoamento. Então eu tenho que estar ali, colocar ele ali, que a tensão de flambagem encontra com a tensão de escoamento. Neste ponto ali eu estou aproveitando, né, basicamente o máximo assim do meu material. Porque se ele está rompendo com cargas muito menores, significa que ele tem muito mais capacidades do que eu coloquei ele para estar submetido. Ele tem problema com tensões muito menores, ele poderia ir muito além. Eu estou jogando dinheiro fora com material resistente à toa, já que eu estou colocando ele lá e ele está sofrendo problemas de flambagem que não tem nada a ver com a resistência dele. É um problema totalmente de configuração geométrica e de material, que depende do modo de elasticidade e de configurações da esbeltez, que é comprimento, inércia e área.
Não tem nada a ver com resistência, estou tendo problemas ali de outra natureza, de outra ordem. Na realidade, voltando aqui às peças reais, às colunas reais, nós temos sim que acima da esbeltez crítica a gente tem uma validade da curva de Euler, né? Resultados ali próximos, mas depois que a gente está ali para colunas curtas, colunas intermediárias, a gente tem a influência de imperfeições geométricas e tensões residuais. Então, por isso que a gente não segue perfeitamente aquele diagrama ideal aqui para colunas ideais. Porque, na verdade, tem sempre uma tensão residual que faz com que o material escoe antes da tensão de escoamento no carregamento. Tem sempre uma imperfeição. Por isso, o diagrama real é um pouco diferente. Tudo bem, até agora falamos de flambagem plástica, flambagem elástica, que é o que você vai ver. Você vai ver flambagem elástica, falou de flambagem elástica, o assunto mencionou flambagem. Se ele não foi específico, ele falou de flambagem elástica, que é o ponto em que o material sofre ruptura por desestabilidade, né? Ele perde estabilidade em níveis de tensão muito menores do que o que ele poderia atingir. O assunto quase sempre vai lá. Na verdade, quase 99,9% dos casos. Pode ser que, se a questão mencionar nos casos de flambagem inelástica ou flambagem plástica, é aquela que, para materiais, como que eu posso dizer, acima do limite de proporcionalidade, a gente tem aqui, nesse trecho, as colunas intermediárias. Então, colunas longas ou muito esbeltas, a gente pode definir como a curva de Euler é uma boa aproximação. Colunas curtas ou muito curtas, eu vou lá na tensão última. Pode ser a tensão de escoamento, mas se for um material frágil, por exemplo, é a tensão última. E nessa coluna intermediária, entre a esbeltez crítica e um determinado valor de esbeltez, nós temos uma flambagem inelástica. Então, entre A e B, tem limite de resistência à compressão. Olha, aqui a gente está falando mais de escoamento, a gente entrou no material frágil, por exemplo. Ele vai até o limite de resistência à compressão. Então, se ela for bem curta, vai até a resistência à compressão. Se ela for bem esbelta, vai até a carga crítica de flambagem. No intermediário ali, no regime plástico, onde ela tem deformações permanentes, mas também não é uma coluna curta, a gente tem várias composições e tem vários autores que vão dar equações diferentes para esse trecho de flambagem inelástica. Não quero entrar muito no mérito, só estou falando que existe. Talvez essa outra figura represente um pouco melhor. Ora, quando eu tenho peças longas, peças esbeltas, se a gente coloca aqui a esbeltez crítica, se a peça for muito esbelta, ela sofre flambagem elástica. Flambagem elástica está aqui, ó. Carga crítica de Euler é que vai determinar a minha carga de ruptura por flambagem. Então eu estou aqui nesse trecho entre S e T, estou tratando de peças longas. E a tensão, como a flambagem é elástica, a tensão está entre O, que é a origem, e A. Claro, está dentro do limite de proporcionalidade, está no regime elástico. Quando eu passo para o regime plástico, digamos assim, eu começo a ter entre S e R uma flambagem plástica. Na verdade é entre Q e S, né? Entre S e Q, flambagem plástica, que eu estou no regime plástico. Passou daí, eu tenho então que não é o meu problema de flambagem que vai guiar o meu dimensionamento, e sim o escoamento, já que se eu fosse seguir, a flambagem me daria capacidades de resistência maiores, mas elas na verdade jamais seriam atingidas, porque o que chega primeiro em peças curtas vai ser o escoamento. No caso aqui, como o material não é dúctil, o que vai chegar aqui nesse limite de peças muito curtas é a tensão última. Isso depende, claro, da natureza. Se é um material frágil, vai até a tensão limite ou tensão de ruptura. Se é um material dúctil, o parâmetro pode ser a tensão de escoamento como limite. Via de regra, para fechar a aula, é o seguinte: peças esbeltas tendem a sofrer flambagem, ou seja, tendem a atingir
problemas de instabilidade a níveis muito inferiores de resistência. Quando só tem peças curtas, a gente tem então que a flambagem passa a não ser um problema. Na verdade, é o limite de resistência do material que guia o seu problema. E aí eu convido você, quando você nunca tinha ouvido falar de flambagem, começou a estudar resistência dos materiais, todo material ia até escoamento, todo material ia até a ruptura. Por quê? Porque lá você não sabia, mas você estava trabalhando só com peças curtas. Quando a gente começa a vir para a vida real, peças mais longas, tem a sua esbeltez, e a esbeltez determina ali que o problema, se ele é de resistência ou se ele é de estabilidade. No caso, sempre que falar em flambagem, lembre-se de flambagem elástica. Não sei que a questão diga o contrário, a flambagem que nós estudamos é a flambagem elástica. Um grande abraço e vamos resolver questões agora para fixar esse conteúdo.